Colocar em pé, estaria no início da nosso curso hoje. Tem um cântico antigo que fala que o nosso general é Cristo, nós não somos observadores de Deus. Está falando que nós somos um exército pronto para a batalha, amém? Senhor, marchamos, seu exército poderoso, sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da glória a Deus, toda a volta nós merecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Iniciamos, marchamos, em suas mãos a chave da vitória que nos vai possuir a terra prometida. Vamos cantar o canto da vitória, glória a Deus, vencemos a batalha, toda a contra nós merecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Pode tomar teu lugar um pouquinho, amados? Para abrir aqui o trabalho de hoje, ver como compartilhar só um pedacinho da Bíblia. Mas aqui em Mateus 11, fala aqui que Jesus estava dando um testemunho
pastor. Ele dando testemunho a respeito de você. Olha essa mulher aqui, ela é fiel. Olha esse homem aqui, ele é íntegro. Ele é um adorador, né? Mas aqui em Mateus 11 vai falar assim, Jesus está falando para os seus discípulos, dando um testemunho de João Batista. Ele fala assim: em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, você está vendo? Esse cara João Batista, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Aí ele fala assim: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Amados, a gente não constrói nada sem trabalho. Esse investimento aqui hoje, nós estamos construindo algo na nossa vida. A gente, secularmente, a gente se esforça para conquistar algo, para permanecer no trabalho, para ser promovido. Na família, a gente faz tudo para agradar a esposa da gente, né? E o marido também. E nós nos esforçamos no relacionamento entre marido e mulher, com os filhos. E espiritualmente, é a melhor parte que nós estamos fazendo aqui nessa noite. É o melhor tempo da nossa vida. Estamos na presença de Deus. Estamos aprendendo e nos edificando. E, diferentemente, sempre é uma recompensa. Há poucos dias aqui eu ministrei sobre os trabalhadores da vinha, aquela parábola. Cada um que recebeu o convite do dono da vinha para trabalhar, recebeu uma recompensa no final do dia. Mas quando a gente estivesse no espiritual, a recompensa não é de homens, a recompensa é de Deus. Isso é o mais importante, né, queridos? Pai amado, nós te louvamos, Senhor. Obrigado, Deus Pai, por esse dia, por esse tempo que estamos juntos aqui, por nossa comunhão, pela palavra ministrada, por aquilo que o Senhor vai falar aos nossos corações. Abençoe o Selmo que vai compartilhar a palavra aqui, Deus, que vai ministrar a aula de hoje, que seja tudo para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor. Em nome de Jesus. Boa noite, amados. A graça e a paz. Amém. A gente já está vendo o resultado desse tempo. Nós tivemos o evangelismo, foram em torno de 7 decisões, 8 decisões, aqui na frente da igreja, aqui em volta. Também já fizemos umas visitas, já vimos Deus agindo. E a gente sabe que não é nós, é o resultado da oração de todos nós. Porque o corpo de Cristo é um corpo. Um é mão, outro é pé, outro é cabeça, e aí vai, né? É uma noiva, é um corpo. E quando nós estamos em unidade, Deus faz. Amém, amados? Nós vamos seguir conversando sobre o que a gente estava falando. E se der tempo eu vou entrar em tema batalha espiritual. Se não der tempo, amém, Clóvis dá, não tem problema. Se der tempo de eu entrar e partilhar parte da aula, depois o Clóvis conclui. Semana que vem é o Clóvis. Amém, amados? Mas eu já postei a apostila da armadura de Deus. Está lá, você pode abrir no celular se quiser acompanhar, não tem problema. E a de batalha espiritual, eu não sei se eu postei, eu acho que não. Mas eu posto daí amanhã, sem falta. Então hoje no intervalo ainda eu posto lá a apostila de batalha espiritual, de guerra espiritual. Amém? Então nós estamos falando sobre a armadura. Talvez você já tenha ouvido bastante sobre isso, né? Talvez até o que você está ouvindo é algo que você já ouviu, mas é bom nós relembrarmos disso, né? Que existe uma estrutura de Deus
Existe uma estrutura de Deus que Deus nos deu por causa da guerra. Então esse assunto, esse negócio de guerra, de guerra espiritual, que crente está em batalha, isso tudo é papo furado, né? Na verdade, se nós não estivéssemos debaixo de guerra espiritual, de batalha espiritual, Deus não diria para nós nos vestirmos da armadura. Né? Isso é a principal base que você pode encontrar na Bíblia. Existem muitas outras no Novo Testamento, né? A palavra de Deus diz sobre as aflições, sobre as batalhas, as provações e tudo que nós enfrentaríamos, né? Mas essa de Efésios é a principal base de que a igreja, de que você individualmente está em uma batalha espiritual, né? Tem um versículo que fala que aquele que é alistado para a batalha e não milita com diligência, que ele é vencido pela guerra. Então, Deus nos orienta a militarmos uma boa batalha, uma boa guerra. Então, antes de continuarmos, vamos orar? Põe-se em pé, põe com a vida na presença do Senhor e vamos orar. Pai, mais uma vez diante da Tua presença, mais uma vez diante de Ti, Jesus, queremos apresentar diante do Senhor as nossas vidas. Queremos apresentar diante do Senhor, Paizinho querido, todo o bom propósito do nosso coração, Pai. Nós não viemos aqui porque não tínhamos o que fazer, nós viemos aqui porque o Senhor nos convocou. Não viemos por escolha nossa, Paizinho querido, mas o Senhor já tinha designado esse dia, Senhor amado, para nós. Em nome de Jesus, pedimos que o Senhor proteja os nossos familiares, os nossos amigos, Paizinho querido, os nossos líderes, na medida que vamos ouvindo a Tua palavra, Pai. E nos reveste, Paizinho querido, de entendimento, nos reveste, Paizinho querido, de força, nos reveste, Paizinho, no nome de Jesus. No nome de Jesus nos reveste. E toma-nos pela Tua mão. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Está gravando no celular, né? Então pode deixar o computador, não tem problema. Ele desligou. Desligou? Ele é meio maluco assim, né? Não, mas Ele decide quando ele quer trabalhar. Tem importância, a gente grava e depois eu posto lá no... Tá bom, gente? Você que estava tentando ver no YouTube, avisa no grupo aí que depois eu posto lá o vídeo. Amém? Então nós falamos sobre o que na terça-feira? Nós tratamos do que? Do capacete, né? Da salvação. Tratamos do capacete da salvação. Nós tratamos do calçado da preparação do Evangelho, né? E do cinturão da justiça. Não foi esses 3 pontos que nós conseguimos falar? Faltou algum que nós falamos? Eu por acaso não esqueci. Então hoje a gente tem que falar sobre a couraça da justiça, a espada do Espírito, né? E o escudo da fé. São as 3 últimas partes que ficou da armadura de Deus. Amém? Então lá em Efésios nós temos o texto base, né? Em Efésios, você pode abrir lá em Efésios capítulo 6 e você vai acompanhando o que eu vou conversando aqui. O que é a couraça? O que é a couraça da justiça? A gente já falou sobre isso, sobre esse vestir-se da armadura, e nós entendemos bem claro que a armadura não é algo que Deus vem impor em nós. Ele manda nós nos vestirmos dela. Não é isso que diz o texto lá? Então não é algo mecânico nem automático, basta eu dobrar o joelho e pronto, faço a oração dizendo-me visto de toda a armadura de Deus e pronto, eu já estou vestido da armadura.
Não é assim. Né? Ele manda a gente nos vestir. E nós estamos aprendendo a estrutura da armadura de Deus baseado na palavra e no caráter de Deus, né? A armadura de Deus tem a ver com nós assimilarmos o caráter de Deus nas nossas batalhas. E a gente está aprendendo que toda guerra, toda provação, toda luta, existe um propósito, né? Não somente de vitória nas nossas batalhas, mas também existe um propósito de Deus para com as nossas vidas. Lembra que eu falei de Jonas lá? Sobre obediência? Eu falei para vocês, né? Sobre Jonas, sobre a obediência, que quando não obedecemos, outros são prejudicados por causa da falta da nossa obediência, né? A gente aprendeu que apenas obedecer não basta. É preciso que a gente aprenda através da obediência. O propósito de Deus, quando Ele pede algo para nós, é nos ensinar a nós mesmos dentro da obediência. Né? Algo que Deus vem me inquietando no livro de Jonas, já faz um tempo. Eu preguei na EPI sobre isso, e é onde eu tenho lido, Deus tem pedido: fale sobre a importância da obediência. Fale o quanto que é importante isso. E a gente conversou sobre isso, não conversou? Amém? Amém. Vocês lembram disso? Amém? Então, esse vestir-se da armadura de Deus tem mais a ver com eu assimilar o caráter de Deus na prova que eu estou enfrentando. Né? Jesus, quando ele foi para o deserto, ele olhou para o caráter de Deus e ele olhou para a palavra de Deus. Né? E ele usa a expressão: o Senhor te repreenda. Né? Lá em Judas, quando Satanás contendia pelo corpo do sumo sacerdote, quando o sumo sacerdote estava sujo, de veste suja, não vamos confundir, né? Como quando o sumo sacerdote estava de veste suja, que Satanás veio inquirir por aquelas vestes do sumo sacerdote Josué, né? Deus fala que ele é o tição aceso, né? E manda trocar as vestes e tudo mais, trabalhando a estrutura sacerdotal. É um outro ponto que a gente trabalha numa outra escola, né? Então você vê sempre Deus intervindo na batalha, e você vê ali que o próprio, na visão de Judas, ele mesmo, deixa eu ver, é ele ou é o Zacarias? Acho que é o Zacarias, que ele intervém na visão. Ele fala: põe ali também uma mitra limpa sobre a cabeça. Se eu não estou enganado, porque eu troco os nomes, né? Mas há uma intervenção ali, da pessoa, não somente Deus, a pessoa intervém. Lá, quando contendia pelo corpo de Moisés, também não é diferente, né? A experiência é: o Senhor te repreenda, né? A intervenção humana. Por que é assim, céu? Você vai entender mais na aula de autoridade espiritual. Na aula de autoridade espiritual, fora essa semana agora que o Clóvis vai dar aula, a outra semana nós vamos aprender sobre a autoridade espiritual. Essa semana que entra, o Clóvis vai trabalhar níveis de guerra, níveis de batalha, né? Você vai discernir, aprender a discernir níveis de batalha. Quando você está numa guerra, qual é o nível que você está guerreando? Isso é coisa que o Clóvis vai dar para você. Mas quando a gente está falando sobre esse processo de Deus nas provações, nos ensinar a olharmos para o caráter de Deus e aprendermos através do caráter de Deus sobre a guerra, é quando nós nos vestimos da armadura. E a couraça, ela era, eu vou ler aqui para vocês: couraça é feita de material resistente, como couro e metal, e podem resistir a impactos de flechas, espadas e outras armas, ajudando a proteger o corpo,
o coração, o pulmão, né? Então essa coraça, que é tipo um peitoral, tinha como foco proteger a estrutura do coração e do pulmão do guerreiro. O que isso tem a ver com a estrutura espiritual? Porque nós estamos pegando como base a armadura romana, né? O que isso tem a ver, Selma, com a minha vida pessoal como guerreiro? A coraça da justiça de Deus é para trazer para nós equilíbrio emocional. Trabalharmos na nossa guerra em cima da justiça de Deus e não em cima da nossa justiça. Porque a nossa justiça é como um trapo de imundícia. Tá? E o que é um trapo de imundícia? Era um paninho que era usado pelos leprosos para limpar suas feridas, né? Então ele era usado para limpar, e esse paninho também era usado para enfaixar a ferida, né? Era usado pela mulher naqueles dias, né? Caso de hemorragia e tudo mais, era chamado de trapo de imundícia. Quando o Senhor fala tua justiça como trapo de imundícia, Ele está dizendo que nós somos tendenciosos a trabalhar pela nossa justiça baseado nas nossas feridas, nos nossos sentimentos. E a gente não trabalha baseado no nosso sentimento. Nós trabalhamos baseado na justa justiça de Deus. Não somos nós que fazemos justiça nas nossas guerras. É Deus que faz justiça nas nossas guerras. Então a coraça tem a ver com proteger a tua emoção na guerra. Né? Existem guerras que você enfrenta que vai atingir diretamente com emoção. De que maneira, Céu? Com as flechas do inimigo, com os dardos do inimigo. E o inimigo vai lá e atinge. Uma vez aqui no Tíbia, eu não vou citar nome, né? A gente cita o milagre, mas eu falo o nome do santo. Tinha uma pessoa visitando aqui, ainda era lá embaixo, na Avenida Brasil, e a pessoa veio falar para mim, com o Clóvis, que queria que a gente orasse com ela, porque ela ia casar. E nós falamos assim, como você vai casar? Eu conheci um rapaz e eu vou casar. Falei, mas conheceu ele como? Eu conheci ele pela internet. Falei, e o teu pastor sabe que você está pensando em casar com essa pessoa? Não. Teus pais sabem? Sabem. E você já conversou pessoalmente com ele? Não, só pela internet. E eu estou indo embora para lá, estou indo para lá para conhecer ele, para daí a gente casar. E quando ela falou isso, Deus foi muito claro comigo, Cláudio. Não sou eu. Falei, Senhor, Pai, quem é? E foi uma experiência impressionante. Deus falou assim, é o demônio chamado Cupido. Vocês sabiam que esse Cupido é um demônio? E eu falei, Senhor, por onde entrou? O Senhor falou por Júlia, Sabina e Bianca. E essas histórias de romantismo. Aí nós falamos para ela e começamos a orar com ela. E Deus mostrou para nós as flechas do Cupido encravado no peito dela. E Deus foi muito claro dizendo, tira as flechas do coração dela. E nós começamos a orar e puxar as flechas em oração. E essa menina, ela gemia, né, Clóvis? Ela gemia assim, encolhia de dor. E quando terminamos de orar, cadê o sentimento? Cadê a ideia de querer casar com alguém que conheceu pela internet? Hoje essa pessoa é casada, muito bem casada. Deus deu um marido maravilhoso para ela. Deus deu filhos tremendos. Então, às vezes por uma brecha que nós damos na nossa coraça,
é ali que o inimigo entra. É ali que o inimigo entra. E ele faz o estrago. Porque nós não sabemos trabalhar nos nossos níveis de batalha e nos nossos campos de guerra. Você vai aprender duas matérias importantes, que é níveis de batalha e campos de guerra. Dá para dizer que são aulas que você não pode perder. Você não pode perder isso. Se por acaso você não puder chegar, vá lá para a internet, assista a aula que vai ajudar você. E você que está online, veja e reveja essas aulas. Porque vai mudar a maneira de como você vê a guerra. Vai mudar a maneira de como você vê a guerra. A característica de um Deus de guerra é outra aula que vai te ensinar você como entrar em cada batalha. Cada postura de batalha. Que postura você tem que ter nos campos de guerra. Né? Então, uma brechinha que ela deu, o inimigo entrou ali e fez um estrago. Não foi a primeira vez, nós estávamos em Campinas dando aula numa escola lá, e a líder da escola veio feliz da vida dizendo que ia casar, mesma situação. Só que ela ia casar com um pastor que pastoreava lá para os lados da Europa. Ela tinha conversado com ele por computador, eles conversavam por computador, marcaram o casamento, mobiliaram o apartamento, compraram as roupas, tudo, e daí ele ia ficar 15 dias no Brasil, 15 dias. Desses 15 dias, esse cara reservou um dia para ela, para acertar assuntos do casamento, e o resto me encheu a gente para a igreja. E daí ela muito feliz, foi, chamou eu no Clóvis lá, mostrou no computador, eu vou me casar com esse pastor. E quando ela mostrou a foto, Deus veio e falou, não sou eu que estou casando com ela. E Deus, e agora? O Senhor falou, você fala para ela. E eu e o Clóvis chamamos ela no canto, falamos, olha, Deus não está nesse casamento, você está casando por você mesmo. Como assim? Deus falou, você está casando por você mesmo, vai lá orar que Deus vai te falar. Mas eu já estou com o apartamento alugado, mobiliado lá, já estou com a roupa paga, parte da festa está paga. Eu falei, mas você vai orar. Minha responsabilidade é dizer o que Deus está falando. Eu e o Clóvis nós estamos fazendo isso, agora é com você. Aí ela foi orar e Deus falou com ela. No outro dia ela entrou no computador para terminar o relacionamento. E esse pastor chamou ela de filho da, até outras coisas mais. E ela terminou o relacionamento ele xingando ela. E ela perdeu tudo que ela tinha gastado, porque quem estava organizando tudo era ela. Era dinheiro do bolso dela. Terminou o relacionamento. Passou uns anos, teve uma celebração na Jocum, e ela veio para essa celebração na Jocum em Curitiba. E ela está lá tranquila de coração, né? Tinha terminado aquele relacionamento, já tinha passado um tempo, não sei se 1 ano, 2 anos, e daí teve essa celebração, ela veio, e ela está lá celebrando, dizendo para ela, falou, teu marido está aqui. Ela falou, como é que é assim? O teu marido está aqui. Olha em volta. E ela olhou em volta do povo e tinha um rapaz olhando para ela. E Deus falou, é ele. No intervalo do evento, que estava líderes de Jocum de fora do país, era um evento tipo um encontro de jocumeiros do Brasil inteiro, com preletores de Jocum de fora. E aí deu um intervalo, ela ficou olhando, o rapaz foi lá para o fundo, ficou lá um tempo conversando, e ela olhando para ele, e ele nem percebeu que ela estava olhando para ele. Só que antes de começar
a palestra de novo, ou no final da palestra, não sei que momento, ele chegou para ela e falou: qual é o teu nome? Ela falou: meu nome é fulano de tal. Então eu estava ali, orando e adorando, e Deus falou para mim que você é minha esposa. E eu quero me casar com você. Quem é o teu líder para eu poder falar com o teu líder? Resultado, casaram, foram para fora do país, estão uma bênção fora do país. Mas antes Deus teve que fechar aquela brechinha ali. Deus teve que fechar, botar coração, confiar no caráter de Deus. Ninguém sabe escolher melhor para você do que Deus. Quando você escolhe, você quer para cá. Quando você dá uma brecha, o inimigo entra. Então, confia no caráter de Deus em tudo. A coraça é para proteger o teu emocional, porque nós somos emocionais. Nós somos emocionais. Quando a gente está dando aula, eu não lembro qual era a aula que a gente estava, que a gente diz o seguinte: o europeu, ele é 80% racional, 10% emocional e 10% espiritual. Ele é 80% racional. Você pode conversar com um britânico, conversar com um europeu, você vai ver a racionalidade dele. E a identidade que Deus deu para ele. Então, o Evangelho, para ele, você tem que entrar com lógica, e com história, e com dados do que Deus fez, entrando dentro da estrutura racional dele. O brasileiro, o latino e parte da África é 80% emocional, 10% espiritual e 10% racional. Eu estou falando no sentido do Evangelho, tá? Não estou dizendo que o brasileiro é burro. Não, o brasileiro é muito inteligente. Mas quando diz respeito a relacionamento com Deus, nós somos muito emocionais. E Deus sabe disso. Deus sabe disso. Ele não nos condena por sermos emocionais, mas a nossa luta interna é muito maior, emocionalmente falando. Porque por causa da emoção, você abandona a igreja que você pertence. Por causa da emoção, você deixa de viver algumas estruturas que Deus gostaria que você vivesse por ser muito emocional, né? Até a adoração, dependendo, se você não sentir, para você não é adoração, né? E essa coraça da justiça, ela vem para ajudar você a saber trabalhar com o emocional. Nos níveis de guerra, o Paulo vai falar com mais detalhes sobre isso. Só estou dando uma pincelada para você entender que existe uma coraça, que é a justiça de Deus, e que você não precisa alimentar a justiça própria, que você não precisa alimentar o teu emocional com as situações, as circunstâncias e situações físicas que você vive, que determina o teu destino, não é a tua emoção, né? É a vontade de Deus. Então, essa coraça protege o teu emocional e um dos teus órgãos vitais, que é o pulmão, né? Quando o Espírito Santo soprou sobre Adão, o que ativou primeiro? Foi o pulmão que ele fez. E quando ele aspirou, o pulmão trabalhou e todo o resto do corpo
oxigenou para a sua vida. Então, o teu pulmão é um órgão vital. Coração você pode até trocar, né? Eles colocam até uma maquininha lá para trabalhar no lugar do coração. Agora o pulmão é insubstituível. Ainda não fazem transplante de pulmão. Pode ser que um dia faça, pode ser que um dia faça. Mas quando se fala de batalha espiritual, o teu relacionamento com o Espírito de Deus precisa estar protegido pela couraça da justiça. Deus é justo. Ele não dá mais para um e menos para outro. Não é? A gente fala assim, Senhor, enche-me do Espírito. Não é? A própria palavra de Deus diz, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito de Deus, né? Para a gente entender o Espírito de Deus, ele usa os elementos, a água, ele usa o ar, ele usa o fogo, né? Para a gente conseguir entender o poder do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo, ele é uma pessoa, não tem como você receber por medida. Ele já está dentro de você. Ele já está dentro de você. É Ele que reina dentro do teu espírito. Por isso que o teu espírito nunca pode ser tocado pelo inimigo. O inimigo nunca vai tocar no teu espírito. Porque o teu espírito é lugar do Espírito Santo. Por causa da justiça de Deus sobre o nosso pecado. Através da remissão do sangue do Cordeiro na cruz. E não é só a questão do sangue do Cordeiro na cruz, né? A gente olha e fala, Senhor, unge os umbrais da porta com o sangue, por causa da história lá da tirada do judeu no Egito, né? Então usa, Senhor amado, unge com teu sangue e tal, a palavra de Deus ensina mesmo, né? Mas se Jesus não tivesse ressuscitado, de que valia o sangue? Então existe o mistério da pedra movida. E agora a gente vai entender um pouquinho essa questão da pedra movida dentro da estrutura. Quem derrubou Golias? Quem derrubou Golias? Davi derrubou Golias? Deus usou Davi, mas quem derrubou Golias? A pedra. Era uma pedra grande? Era uma pedrinha. Agora, foi a força de Davi? Não. Foi a direção do Espírito. Porque foi o Espírito que levou a pedra no lugarzinho certo. Você sabia que a área mais fraca e frágil do teu corpo não é a fronte, tampouco é o coração. É bem aqui, ó, no cantinho do olho. É o único lugar do teu corpo, me disseram, por isso que eu estou replicando, e eu acreditei, é o único cantinho do teu corpo que tem um acesso direto ao teu cérebro. Lá na Ilha Solteira, na cidade da Cris, um menino ia de moto a 30, 40 por hora, passou a lombada, caiu do lado e morreu. Aí examinaram ele inteirinho, não morreu do coração, não morreu de infarto, não foi nada disso. Quem que matou esse rapaz? Porque eu não conseguia descobrir. Resolveram fazer uma tomografia do cérebro. E na tomografia apareceu um pontinho preto. Abriram o cérebro do menino e o que tinha lá? Uma mosca. Ele estava andando de moto com a viseira aberta, a mosca entrou aqui e matou ele. Uma mosca. Então, foi o Espírito de Deus que conduziu a pedra
ali no capacete do Golias e colocou bem na brecha que Golias deixou. Sempre, amado, em uma batalha, existe um ponto frágil do inimigo que Jesus vai te levar a acertar através da oração. Através da oração. Então, a pedra que derrubou Golias é a mesma pedra que veio, a pedra angular. E por que é importante a pedra movida? Porque quem rompeu o selo da morte, isso é importante você entender. Quem rompeu o selo da morte para a ressurreição de Jesus? Foi o Espírito Santo de Deus. Ele rompeu o selo e rolou a pedra da boca da morte. Então, quando diz lá que Jesus venceu a morte, é porque o Espírito Santo de Deus, a pessoa da Trindade, que tem poder nas mãos dele, foi lá e rompeu o selo da morte e trouxe Jesus de volta. Então, a pedra movida é tão importante quanto o sangue derramado na cruz. E existem áreas na nossa vida de guerra que a pedra precisa ser movida na nossa alma. Por isso que existe cura interior, por isso que existe libertação, por isso que existe todas essas ministrações que hoje a gente tem para mover a pedra da nossa alma. Para que a estrutura de morte dentro da nossa alma seja vencida. Então, quando nós aceitamos Jesus, o nosso espírito é vivificado e agora o Senhor quer que a sua alma seja vestida da couraça da justiça. E a couraça da justiça é a expressão do milagre de Jesus na tua alma. Quando a gente for rodar a escola de sacerdócio, o Tília já falou que é que traz aqui a escola de sacerdócio, você vai entender isso de uma maneira muito clara. Esse processo de Deus de dentro para fora. Porque tudo é de dentro para fora, nada é de fora para dentro. Tudo é de dentro para fora. Tudo é de dentro para fora. Né? Então, essa couraça ela tem um propósito de proteger você na batalha. E um crente que deixa tudo na vida dele nas mãos da justiça de Deus, do justo juiz, né? Porque o justo não se justifica, você não tem que ficar se justificando, você tem um justo juiz que justifica você, né? Então não importa o que um irmão fez para mim, o que o outro irmão fez para mim, o que o meu vizinho fez para mim, o que o meu patrão fez para mim, isso não importa, porque eu sou justificado em Cristo. E se eu errei, Ele vai trazer para mim a convicção de que eu errei, vai me levar a pedir perdão. Mas se eu não errei, Ele, justificador de pecado, vai trazer convicção para aquele que te machuca e te fere, para que ele se arrependa da pedra que jogou. Amém? Está aqui? Então, quando se fala de couraça da justiça, está falando dessa estrutura de Deus que vai resolver o teu emocional, vai alinhar o teu emocional com o de Deus. Por que Deus nos deu emoção? Foi um erro de Deus nos dar emoção? Não. Quem que foi o criador da emoção? Vocês estão acordados? Quem que foi o criador da emoção? Deus. Deus se emociona? Sim. A diferença da emoção de Deus
é que é uma emoção pura, não vem acompanhado de trapo de imundícia. Então, tem um versículo que o Clóvis gosta de citar, até a gente orou por algumas pessoas nesse versículo essa semana. Diante do Senhor até a tristeza salta de alegria. Sabe o que isso quer dizer? Que a tristeza chega até diante do Senhor, mas ela não consegue ficar, porque ela volta saltando de alegria. E olha que tremendo. Dois versículos que eu amo no Novo Testamento. Na frente do túmulo de Lázaro, o texto diz: e Jesus, tomado de comovente emoção, Jesus chorou. Por que ele chorou? Hã? Era amigo dele? Sim, era amigo dele. Mas você acha que ele chorou por isso? Você choraria por alguém que você já ia abraçar dali 15 minutinhos? Se você chega lá vamos dar um exemplo. Você chega lá no túmulo de um parente teu que você tem plena convicção que ele vai sair dali de dentro e vai te abraçar de volta. Você choraria por isso? Por que ele chorou? Eu não estou dizendo que eu estou certo. Vocês não precisam aceitar o meu entendimento, tá? Porque a palavra de Deus diz que o profeta fale e a igreja julgue. Então julguem aí o meu entendimento, tá? Que é o meu sentimento pessoal. Eu acho que aquele choro na frente lá, no túmulo de Lázaro, foi o choro de Deus lá no Éden. Porque ele viu o estado da humanidade por causa do pecado. Lázaro podre, 4 dias, talvez ali dentro daquele túmulo tomado de bicho, e ele olhou o estado da criação dele ali. E eu acho que ali Jesus chorou o choro de Deus. Por que você diz isso, Céu? Porque lá no outro texto, diz que Jesus, quando chegou em Jerusalém, alguns discípulos falam uma coisa, outros falam outra, né? Um dos discípulos coloca no Evangelho dizendo assim: ah, Jerusalém, Jerusalém, se ao menos você soubesse que este dia a tua paz te pertence. Quantas vezes eu quis te juntar com uma galinha junto aos seus pintainhos. Aí o outro texto diz: e Jesus, olhando para Jerusalém, disse: Jerusalém que mata os seus profetas. Né? Então, várias situações em que Jesus olha para Jerusalém e ele expressa o coração dele. O coração de saudades. Quero te ajuntar com uma galinha juntos pintainhos. O coração dele de um sentimento tipo: olha o que vocês fizeram, o que vocês escolheram. Mas tem um versículo que diz: e Jesus, olhando para Jerusalém, chorou. Eu costumo dizer que é outro choro de Deus. Em olhar como que o judeu trocou Deus por uma idolatria de uma cidade. A gente tem que amar a nossa igreja assim. De igreja eu falo denominação. Mas ela não é mais importante do que a presença de Deus. Temos que amar porque Deus nos deu como tribos, cada uma com a sua identidade, que se completam num todo. Né? Se completam num todo. Então a gente tem que amar a denominação que nós estamos, que nós pertencemos. Né? Porque é a identidade que Deus nos deu. Mas acima dessa identidade denominacional, tem que estar Jesus. Jesus é acima. Deus é acima. E a minha igreja não pode ser mais importante do que a presença de Deus na minha vida ou na vida dos meus membros, em caso de pastores que estão aqui. O meu zelo pela presença de Deus tem que ser maior do que o zelo da estrutura. Porque foi isso que fez
Israel cair. Nunca tocarei em Jerusalém, porque Jerusalém é a cidade de Deus. Amém? Até aqui? Então a nossa justiça humana, ela é tendenciosa, ela pende, né? Ela pende. E nós não podemos permitir que a nossa justiça humana defina ou decida a nossa estrutura de guerra, né? Aí entra a incredulidade, o medo de confiar. Gente, vocês não têm noção o quanto que esse tempo que eu estou aqui está sendo renovador para mim. Um desejo de sair pregando para todo mundo na rua. A vontade de parar todo mundo. E nós experimentamos, né, João? Experimentamos aqui na frente da igreja. Encerramos o evangelismo a Cristo. Oh, tio, então, eu vou pegar os folhetinhos e vou ali para o Paraguaizinho, ligo lá. Ele, a Carol e o Clóvis. Nós fomos para casa e eles foram para ali. Aí mais 2 ou 3 almas ali. Inclusive, um está até esperando a visita do tio. Ali no Paraguaizinho. Né? Outra coisa, se o tio me permite falar sobre sexta-feira, nós fomos fazer uma visita numa pessoa e a gente foi almoçar. E Deus foi muito claro conosco, que a gente deveria de convidar eles para a gente começar a dar estudo bíblico na casa deles. E Deus foi tremendo, porque Deus falou assim para mim: peça para o sacerdote da casa. E eu conversei com o marido. Podemos começar aqui com um estudo bíblico, fazendo um cultinho com vocês. E rapidinho ele disse: é claro, eu quero sim. Para começar a estudar a palavra aqui, é claro que eu quero. Quantas palavras, mais ou menos expressando isso. E sexta agora, né? Eu estava lá hoje, já marcou para sexta agora, o primeiro momento ali, naquele condomínio. Eu tenho convicção que ali vai ser uma porta de salvação, naquele condomínio ali. Que ela até já falou para o Tigre que tem uma vizinha lá que já falou que quer participar. Que eles ficaram tão desejosos disso que já saíram convidando o vizinho. O vizinho falou: não, eu não quero participar. Então está sendo renovador para mim. Dá vontade de ir embora, ficar aqui. De tão tremendo que está sendo a semana para nós. Para mim, para o Clóvis, para a Cris, está sendo tremendo, sensacional. Não é? Aquilo que eu falei para vocês no sábado e no domingo. Não existe ferramenta mais tremenda para avivar a sua alma que não seja evangelismo. E a gente vai estar aí, nós vamos evangelizar na frente do cemitério. Que dia que é? Não fechamos o dia, né? Vamos evangelizar na frente do cemitério, que sempre tem gente vindo ali para visitar seus falecidos. Vamos evangelizar no calçadão, o time já tem autorização. Vamos evangelizar de novo aqui em volta. A gente vai estar evangelizando. E se você tem tempo, venha. Porque eu tenho certeza que 2 dias, 3 dias que você participe do evangelismo, você não vai querer parar mais. Porque é muito renovador. É muito renovador. Marcelo, tem uma pessoa aqui de uma outra igreja que não está indo na igreja, que eu ia aqui. Está com a gente. É? Como que é? Não entendi. Até uma moça que não está indo nos cursos da igreja dela, está com a gente. Deus está trazendo. Os que a gente não chama, eles vêm por conta. Né? É o resultado já das guerras. Se você consegue chegar um pouquinho antes da aula para orar conosco, venha. Nós estamos nesse foco de orar antes, ter um tempinho antes de oração.
a gente reúne lá na casa do tio para orar, gasta um bom tempo de oração pela escola, pela vida de vocês, independente de qual igreja você é, nós estamos orando por vocês. Porque o foco aqui não é denominacional, o foco aqui é reino. E o Tite tem essa visão de reino. Né? Então, eu creio que você vai ser um rebelde na igreja que você está depois da escola. Né? E o desejo do meu coração é esse mesmo, que você seja a tocha que vai incendiar lá na tua igreja. Amém? Intervalinho, o cafezinho. Amém? Vamos seguir. Você viu que ele se ligou sozinho? Ele é doido, esse computador. Amém? Amém? Seguimos? Clóvis, seguimos, Clóvis. E aí nós temos então o escudo da fé, né? Que é uma das aplicações da armadura. Usamos o escudo da fé quando escolhemos confiar em Deus acima das circunstâncias. A fé nos ajuda a crer, mesmo quando não vemos, a continuar mesmo quando tudo diz para parar, e a descansar mesmo em meio às tempestades. Segurar este escudo é decidir diariamente acreditar nas promessas de Deus. Com o escudo da fé apagamos os dardos inflamados do maligno, como dúvida, medo, acusação, pensamentos destrutivos. A fé nos protege contra ataques invisíveis, bloqueando mentiras e fortalecendo a nossa mente e o nosso coração. É com fé que resistimos e avançamos sem recuar. O que é esse processo da fé? Na verdade, a fé, você precisa crescer nela. Tem o dom, né? O dom da fé. Mas, espiritualmente falando, você precisa crescer na fé. Quando você aceita Jesus, a tua fé é uma fé para receber Jesus como Salvador. E à medida que você vai conhecendo a palavra de Deus, à medida que você vai conhecendo quem Deus é, à medida que você vai vivendo estruturas de fé na tua vida, você vai crescendo. Dentro da Jocum, a gente costuma dizer assim, ó, quando você vem para a Jocum, você ora a Deus por um sabonete. Tá? Na minha época, que eu fiz a minha TED, era proibido partilhar com a igreja por necessidade. Você só orava. Você não podia chegar na frente da igreja e dizer, eu estou precisando de sabonete, ou precisando de tanto para fazer tal coisa. Você só ia por oração. A minha escola foi paga debaixo de oração. Até hoje eu não sei quem que pagou a minha TED, em 89. Até hoje eu não sei. A minha líder só me falou o seguinte, olha, a pessoa que está pagando a tua escola não quer que você saiba quem é. Você só ora por ela.
Né? E a gente orava por sabonete, por pasta de dente, por sabão em pó para ter sabão para lavar roupa, né? Que na minha época não podia lavar em máquina de lavar, era no tanque. Né? E daí você vai crescendo, né? À medida que você vai crescendo, os desafios vão crescendo. Hoje a gente ora por poço artesiano na aldeia, por construção da casa missionária, né? Pelos desafios na Bolívia, né? E esses desafios são 10, 15, 20 mil. Da onde que vem o dinheiro? Aquilo que eu contei para vocês. Só Deus sabe. Mas a gente vai crescendo na fé. Né? Até no evangelismo mesmo, você vai exercer fé. Né? Vai exercer fé. E essa estrutura de proteção de Deus na tua fé, na tua crença, esse escudo, ele se chama fé. Senhor, eu creio. Eu creio no Senhor como Salvador. Eu creio que o Senhor faz milagres. Eu creio que o Senhor está me chamando para algo. Eu creio que eu tenho algo para realizar no teu reino. Eu creio. Ainda que as circunstâncias indiquem o contrário, eu creio. E a gente já viu alguns atos de fé aí corajosos. Tem um rapaz que nós conhecemos em Venceslau Braz, o nome dele é Alfredo. Ele estava numa cidade em conflito com a família, quase para separar da esposa, uma situação complicada. Deus mandou ele pegar as bagagens dele e ir embora para Venceslau Braz. Ele foi para Venceslau Braz sem saber o que ia fazer na vida. Imagina, Venceslau Braz era um novinho. E orando lá, achou a presbiteriana lá, foi congregar na presbiteriana e começou a orar. E Deus falou para ele: eu quero que você abra uma seguradora de carga. Ele falou: Deus, eu não tenho dinheiro nem para um telefone, como é que eu vou abrir uma seguradora de carga? Olha o que Deus fez. Ali tinha um lugar que era um espaço de um sapateiro. E ele pediu para o sapateiro para ele ficar ali, onde era a sapataria, e colocar no cartãozinho dele de visita o endereço ali da sapataria. E o telefone dele no cartão era o orelhão na frente da sapataria, porque ainda não tinha telefone. Então, cada vez que o orelhão tocava, ele corria lá. Era para um vizinho, era para outro vizinho. Normal isso no interior, né? Se atender o telefone, que é para o vizinho, de lá, de cá. E ele começou. Aí veio o primeiro cliente, veio o segundo, sem ele ter dinheiro para proteger a carga. Se fosse roubado, ele ia para a cadeia. Mas Deus mandou. Ele abriu a seguradora, atendendo no orelhão. Ele foi dando passos, segundo Deus orientava. Aí ele já tinha dinheiro no banco para cobrir caso de roubo de carga. Ele era seguradora de grão. E daí, logo depois, ele já tinha um escritório com telefone. E logo depois ele já estava grande. Em 2 anos de seguradora, Deus nunca deixou tocar em nenhum caminhão dele. De segurar. Depois de 2 anos tocaram num caminhão. E ele foi para Deus e falou: o Senhor disse que o Senhor guardaria. E eu não aceito ser roubado nesse caminhão. E começou a orar. Deus mostrou para ele onde o caminhão estava com todo o grão. Ele foi com a polícia e o caminhão estava lá. Aí Deus mandou ele comprar uma chácara. Ele comprou uma chácara, equipou a chácara todinha, com corredeira de água. Pensa na chácara. Usou a chácara uns 6 meses ali. Nós conhecemos a chácara, fomos lá conhecer o Clóvis, a Cris. Aí Deus veio para ele e falou assim: eu quero que você dê a chácara para a igreja. Ele falou: tá bom, Deus. Foi lá e deu para a igreja a chácara. Obedeceu e seguiu a vida. Naquele mesmo ano, Deus deu uma outra chácara para ele melhor do que a que ele tinha dado para a igreja. Aí Deus falou assim para ele: agora eu quero que você amplie os teus negócios. Ele falou: como, Senhor? Compre a loja de tintas. E ele é o dono, não sei se já tem mais hoje, mas
faz muito tempo que eu não vou lá. Mas na época ele era o dono da única loja de tinta da cidade. E foi crescendo. Até que a gente não foi mais lá. Mas ele obedeceu. Então, esse escudo da fé é você crer no que Deus está falando, crer no que Deus está prometendo. Deus não prometeu fazer uma revolução aqui na área? Prometeu ou não prometeu? E quantos de verdade creem? O que eu aprendi com profecia, amado, que se o profeta vem e profetiza sobre a tua vida, isso você vai aprender mais na escola de profetas. Se o profeta vem e profetiza na tua vida e testificou que é de Deus, se você ficar sentado esperando a profecia se cumprir, você nunca vai viver. Você tem que correr de encontro. Deus prometeu, então eu vou correr de encontro. Vou correr de encontro da promessa. Correr de encontro da promessa. Não foi isso que Moisés fez? Não foi isso que Noé fez? Não foi isso que Josué fez? Não foi isso que Daniel fez? Que José fez? Até hoje eu tenho José aqui, ó. Sabe por quê? Meu entendimento pessoal, tá? Eu creio que Deus sabe todas as coisas e aconteceu do jeito que Deus entendia que deveria acontecer. Mas você já parou para pensar se os irmãos de José acreditassem nele e tudo que José fez no Egito fizesse em Israel, quem que estaria abençoando quem? Que Israel foi abençoado pelo Egito, na época das vacas magras. Se a família de José tivesse entendido tudo que Deus estava falando através de José e apoiasse José na visão que Deus deu, talvez seria invertido, talvez o Egito estaria comprando Israel. Meu conceito pessoal, tá? É claro que Deus já sabia o que eu ia fazer com José, Deus já sabia que José ia ser uma bênção para o Egito, Deus já sabia de todo o processo. Né? Então, quando você pega esse escudo da fé e você coloca ele sobre a tua vida e você crê, quando Deus fala uma coisa e o diabo fala, isso não vai dar certo, você vai quebrar a cara, faz mesmo, vai lá fazer, você vai ver só como você vai voltar arrependido disso. Faça, é claro que não é Deus que falou através dele, você está dando vida aí pro cara, mas, né? Quando você tem o escudo da fé, você crê naquilo que Deus falou. Quando meu pai estava para aposentar, que ele ficou cego, ele foi atropelado por um ônibus e ele era diabético. Então ele ficou cego, ele andava apoiado e ele perdeu a memória recente. Só com a memória antiga. Eu fui visitar ele um dia. Depois disso, uma única vez eu fui visitar ele. E daí eu, visitando ele, Deus veio para mim. Olha a expressão que Deus usou para conseguir entender. Teu pai está pendurando as chuteiras. Cabe a ti seguir o que ele estava fazendo. Não precisava falar mais nada. Precisava falar mais nada. Tomei por oração posse do legado do meu pai e segui minha vida dentro de Jucu como missionário. Essa questão de legado, bênção geracional, você vai aprender no genograma. Porque você não herda só o de ruim da família. Você herda o de bom. O de ruim é o que eles chamam de maldição, né? Mas na verdade não é bem uma maldição, é uma aliança que um parente nosso fez, e como Deus é um Deus de aliança, o inimigo ganha o direito de ficar ali, naquela aliança. Né? Eu não vou dar aula de libertação, só se Deus mandar, mas você iria entender.
Né? Agora, a bênção geracional vem desde o princípio da tua linhagem. A bênção geracional. E você vai entender muita coisa. Por exemplo, eu tenho pé, eu durmo no inverno com o pé descoberto. Porque meu pé é quente. E ele queima embaixo. Eu comecei a orar sobre isso. E Deus falou assim para mim: sabe por que teu pé arde embaixo? E sabe por que ele é quente? É por causa da perseguição da Inquisição. Eu falei: Deus, o que tem a ver isso? E Deus falou: é porque você é judeu. E todo descendente de judeu, o pé quente queima embaixo. Por causa da perseguição contra os primogênitos. E eu entendi, orei. Hoje eu consigo ficar de boa, mas antigamente eu não suportava, era ruim demais. E eu recebi de Deus o legado da linhagem do meu pai e da minha mãe, as duas linhagens de descendência judaica. E eu comecei a entender propósitos de Deus na minha vida por causa disso. Então a aula vai ensinar isso para você. O genograma, amado, não deixe de fazer o genograma. Porque depois vem o Clóvis e a gente vai orar em cima da parte ruim e em cima da parte boa. Aí você tem depressão, você não sabe por que você é depressivo. E você descobre que lá na história da tua família, bem lá longe, a depressão entrou. E o espírito depressivo ficou. Aí quando você vai lá e... Amém? Então o escudo da fé é você tomar posse de quem você é. Sou guerreiro. E o meu general é o Senhor Jesus. E não tem guerra que venha sobre a minha vida que me atinja. Porque eu tenho sobre mim o escudo da fé. Eu creio em tudo que a palavra de Deus diz. E se precisar abrir as águas para eu passar, eu creio que Deus é poderoso para fazer. Creio que Deus é poderoso para abrir as águas. Eu creio no caráter de Deus. Aí você vai aprender alguns princípios de guerra quando você crê no caráter de Deus. Porque tem aqueles que vem para você e fala: não, isso aí é Deus te abençoando. Sabe quando o mercado te dá o troco errado? Você fala: não, isso aí é Deus te abençoando. Quando vai uma conta, um dinheiro na tua conta que não é teu, não, isso aí é Deus que está te abençoando. Como você conhece o caráter de Deus, aprenda um princípio de reino. Deus nunca vai te dar nada prejudicando o outro. Se te deu e está prejudicando o outro, não é Deus. Porque Deus não faz isso, não é o caráter de Deus. Te abençoar prejudicando o outro. Não é? Deus não faz isso. Deus não faz, Ele não age assim. Deus é justo, honesto, verdadeiro. Eu e a Cris, nós brigamos 2 anos para pagar uma impressora do Big. E a gente ia lá, a gente ouvia isso. Esquece, é Deus que está te dando. Eu falei: não, essa impressora alguém está pagando. Se eu não pagar, alguém está pagando essa impressora. E eu quero pagar. Até que chegou um dia que nós ficamos nervosos com isso. Entramos no Big e falamos para a gerente: nós não saímos daqui enquanto não resolver isso. Já faz 2 anos que nós estamos brigando e nós não queremos isso no nosso nome. Sentamos lá na mesa da financeira do cartão, eles querendo fechar o mercado e não aceitaram. Só saem daqui se resolver. Aí eles deram um jeito deles lá e nos deram um tipo de um carnê para a gente pagar. 2 anos depois. Então, irmão, guarde a tua fé. Não deixe que uma mosca contamine o olho de unção da tua vida. Coisinha pequenininha. Contamina. Na Jocum a gente aprende que até o sabonete do irmão que está no banheiro, se não é seu, você não usa, porque não é teu. Estrutura de fé. Eu creio, Jesus. Com
importa o que falam para mim, porque a fé vai te guardar de heresias, de seitas, de um monte de coisa. A fé é naquilo que Deus te falou, naquilo que Deus te ensinou e te estruturou dentro da tua identidade denominacional. Porque tem isso também. Deus tem a identidade denominacional de cada um. Amém? Até aqui? Amém. E aí nós temos a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Selma, como trabalhar com essa espada? Como que é isso? Nós temos dois instrumentos no reino. A espada de guerra, que é a espada do guerreiro, né? Que é a intercessão, a oração através da verdade, usar a verdade na intercessão, profetizar a palavra de Deus. É muito poderoso quando você vai em um lugar e você profetiza a palavra de Deus naquele lugar. Não é? Você vai orar, por exemplo, ali na praça, na frente da igreja católica ali. Senhor, esse lugar te pertence, porque a tua palavra diz, aonde eu pisar a planta dos meus pés, é de minha possessão. A tua palavra diz que pertence a nós, os teus herdeiros, em Cristo Jesus. E aqui, a partir de agora, nenhum demônio pisa. É o teu evangelho que vai ser pregado. Amado, pode abrir a boca e falar de Jesus. Você acabou de profetizar a palavra. O inimigo não vai entrar naquele território, porque você usou a espada, que é a palavra de Deus. Então a espada é para você fazer o inimigo recuar, não é para você bater no inimigo mesmo. E use o máximo que você puder da palavra de Deus. Não é muita oração, é a palavra de Deus. Consegue entender? Então Deus dá a direção, você vai lá e... Quando eu fiz a escola de estudos bíblicos, dentro da estrutura da escola de estudos bíblicos é assim, ó, é 9 meses a escola, em 9 meses você lê a Bíblia 5 vezes, e em 9 meses, pelo método indutivo, você interpreta parágrafo por parágrafo da Bíblia, pelo método indutivo. E daí no prático, é ler o livro inteiro em algum lugar da cidade. E nós fomos lá no Jardim Botânico e lemos o livro de João no Jardim Botânico. Lemos o livro de João. Profetizamos o livro de João sobre o Jardim Botânico. Toda aquela beleza lá. E depois, quando a gente terminou de ler, que a gente estava andando, o povo começou a se acercar. Dalva estava lá na Alemanha para pregar o Evangelho. Eles falando de Jesus, ninguém ouvia. E Deus veio para lá, veio para ela e disse, dobre os joelhos e ore por eles. Porque a minha palavra diz isso. Ela citou o texto, dobraram o joelho e começaram a orar a palavra de Deus na praça. Os alemães começaram a chegar perto. Daí o tradutor que estava ali, eles vieram perguntar, o que está acontecendo aqui? Aí o tradutor, que era o Marcos Emery, falou, olha, a gente está aqui, nós somos do Brasil, e nós estamos aqui orando por vocês. Ele falou, você está dizendo que você veio lá do Brasil, aqui na minha terra, para orar por mim? Por quê? E eles entraram com o Evangelho, começou a chegar gente, e começou o povo a converter, por causa de um ato de obediência. Né? A palavra de Deus. O outro instrumento de guerra, que é um instrumento sacerdotal, se chama cutelo. E a gente tem vários tipos de cutelo. Né? Nós temos um cutelo que parece um facão largo, que é para quebrar osso. E nós temos um outro cutelo, que era o sacerdotal, que ele é um punhal com lâmina dos dois lados, como uma espada do Espírito. O que isso tem a ver, Senhor? Tanto no ministério sacerdotal como no ministério guerreiro, quando você leva o Evangelho, é uma espada de 2 gumes, um punhal. Você leva o Evangelho. A
pessoa ouve. O que você estendeu para ela? Misericórdia. Aí ela diz, não, eu não quero ser Jesus. Você vai ter que pegar o punhal de volta. Você vai ter que trazer o cutelo de volta. Quando você traz o cutelo, você traz juízo. Por isso que evangelizar não é apenas ir lá e falar que Jesus ama. Você tem que fazer um evangelismo com qualidade. Como a gente conversou no sábado, né? Porque a pessoa vai ser julgada por aquilo que ela ouviu. Aquilo que ela ouviu. Então você não está só levando misericórdia e compaixão para aquele que você evangeliza dentro da guerra. Você está também derramando sobre ela juízo, porque ela vai ser julgada em cima daquilo que ela ouviu e não quis. Amém? Até aqui? Então, você precisa entender essa espada. Por quê? Porque Deus não nos deu o direito de julgar o inferno. Vai haver um dia em que nós vamos julgar os anjos caídos. Hoje, nós apenas repreendemos no nome de Jesus, que é o Senhor que repreende. Não somos nós na guerra. Quem faz é o Senhor. Ele só usa a nossa boca como canal de guerra. Não é? E você entra em guerra por uma pessoa, entra em guerra por uma área, e no céu, a gente já falou sobre isso, vai ter um rebuliço no céu, porque você está orando, você está guerreando. E às vezes Deus manda uma palavra de ordem. Eu tive uma experiência na Argentina, com o Carlos Anaconda. Tem um momento que ele repreende o maligno na campanha. E ele fala assim: ouvi-me bem, Satanás. Fala para os demônios. Em nome de Jesus, ele começa a repreender os demônios. E eu tive uma visão, o Omar, tivemos uma visão de um vermezinho de goiaba. E aquele vermezinho de goiaba, ele colocava a pontinha dele na água do porto de Bahia Blanca, e ele tremia tudo, porque era época fria. Mas ele era obrigado a entrar naquela água e ir embora. E aquilo foi tão forte para mim e para o Omar, que nós fomos tomados em riso. A gente riu das 9h30 da noite até 3h30 da manhã, sem parar. Porque Deus mostrava a autoridade dele, autoridade de Jesus, autoridade de Deus, em uma palavra de comando. Né? Por isso que existe o guerreiro e os escudeiros. Né? Imagine um exemplo, tá? Eu sei que nós estamos ao vivo, mas eu quero falar isso para você. Um exemplo: cai uma pessoa possessa de demônio. Imagine 3 em volta. Um gritando, sai no nome de Jesus, o outro gritando, está amarrado, e outro dizendo, eu te amordaço no nome de Jesus. O que o demônio vai fazer? Ele vai ficar olhando. E aí? Ele não pode nem falar, vocês decidam. O que vocês querem que eu faça? Porque é amor da sua boca do bicho. Então, numa área de libertação, tem o guerreiro e tem os escudeiros. Em uma área de guerra, quando não é um clamor, quando é uma oração de guerra, que não é um clamor, então aquele que está fazendo oração de guerra guerreia, e parte da equipe serve de escudo. Senhor, em nome de Jesus, nós ministramos sobre a vida dele autoridade para ele orar segundo o teu Espírito, para que a oração dele chegue aos céus e venha a resposta, e vai orando. Se Deus dá uma outra direção, aí você toca naquele que está guerreando e você entra em guerra. Até evangelismo é assim. Estava falando com o Tiri que na Japão a gente evangeliza de 2 em 2. Enquanto um evangeliza, o outro intercede. Quando o outro recebe uma palavra, ele dá sinal, o que está evangelizando se cala, e aquele que recebeu uma direção fala. Aí nós fomos evangelizar na Praça Rui Barbosa, eu, a Fátima, da Jopim,
e mais uma pessoa. E estava conosco o pastor e o filho do pastor metodista. E a Fátima pensou, o que eu vou falar? Estou com um teólogo e um pastor aqui, eu vou mais ficar na oração. O que eu posso falar? Eles têm o conhecimento. E o pastor começou a evangelizar e ela ali, eu intercedendo, de repente Deus veio para ela e falou, por que você está calada? Ela, opa, o que é assim? Conta o teu testemunho. Tá bom, Deus. Ela pediu licença para o pastor, olhou para a moça e falou assim, você está sentada aqui, pensando na tua vida, de o quanto que você foi abusada e estuprada pelo teu pai, não é? Mas deixa eu te contar uma coisa. Eu vivi essa vida e começou a contar o testemunho dela, de como Deus ajudou ela a perdoar o pai e o avô que abusava dela. Resultado, a menina terminou chorando e aceitando Jesus como Salvador. Então, o escudeiro e o guerreiro. Você vai para o evangelismo, você vai exercer os dois ministérios, na verdade os três, né? O ministério de guerreiro, o ministério sacerdotal e o ministério profético. Deus vai decidir de que maneira você vai trabalhar durante o evangelismo. Amém, amados? Acho que eu tenho que parar. Tem que parar por causa do horário. Vamos orar? Vocês têm a apostila, está bem detalhada, tem texto que está até repetido na apostila. Vocês podem chegar na apostila e Deus conduzir. Amém? Eu vou passar para o tio de orar para a gente, ele tem algo para falar também. E daí até terça-feira. Glória a Deus, né, Selma? Até aqui, o Senhor nos ajudou. Tremendo demais, eu pelo menos, seus irmãos aí. Mas, tem um recadinho aqui para os irmãos. Se alguém precisa de algum aconselhamento, oração, os irmãos estão à disposição aqui, o Selma, o Clóvis e a Cris. Só que tem que agendar com a Cris o horário, o dia. Tá certo, queridos? Também, se algum irmão quiser receber eles para ter uma comunhão em casa, um almoço, um jantar, fique à vontade também. Tá certo? Mas amém, então. Vamos orar. Senhor amado, muito obrigado, Pai. Coração cheio de gratidão, tudo aquilo que o Senhor ministrou às nossas vidas, Pai. Somos realmente gratos. Amém, Jesus. Ser um Deus que nos abençoa e sempre está conosco. Leva-nos para as nossas casas, na graça da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Jesus. No amor do Deus Pai Todo-Poderoso, com as consolações do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Venham evangelizar com a gente. Estão convidados.